A paz do Senhor, eu sou a cantora Regina Martins, estou aqui hoje para gravar o meu testemunho, o que o Senhor fez na minha vida, para que o nome dele venha a ser glorificado e vidas sejam alcançadas através desse testemunho, né? Eu cresci no berço evangélico, mas como todos nós temos um chamado e Deus nos quer algo de nós, sempre do início, né, o inimigo tenta, né, nos parar. Eu, por exemplo, fui desde o ventre de minha mãe, né, o inimigo tentou me matar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus sempre esteve com a mão estendida sobre a minha vida. Eu sou fruto, né, de um relacionamento assim extraconjugal, né? Sou irmã mais caçula de 7 irmãos, tem mais 7 irmãos. No início minha mãe era casada, como tudo aconteceu, ela era casada e tinha uma certa amiga, né, que sempre ia visitar a casa dela, né? E sempre estava lá do lado dela. Então, na última gestação dela, do meu irmão mais novo, caçula, ela foi, como se diz, né, surpreendida com uma traição, né? Então isso gerou assim um impacto, né, que quando a minha mãe ficou viúva do primeiro marido dela, ela não conhecia Cristo ainda. Ela não conhecia Jesus. Então ela guardou isso no coração, né? E ela ficou com isso, deixou descer para o coração, e os tempos se passou. Então essa amiga dela conheceu o meu pai, né? E casou com ele. Então minha mãe foi se vingar, né? Como eu disse, ela não conhecia Cristo. E desse fruto, dessa relação, eu nasci, né? Ela me gerou. E ela não queria, né? Porque era um fruto, assim, de uma traição, e então ela não queria. Aí eu fiquei sabendo depois, né? Que ela tomou alguns remédios para mim abortar. Mas quando Deus nos escolhe desde o ventre, não adianta, né? Então eu vim nascer e sempre o inimigo tentando me parar, né, nessa terra. E eu me lembro como hoje, eu tinha uns 3, 4 anos, eu quase morri afogada na fazenda onde a gente morava, e o Senhor não permitiu, né, que o diabo ceifasse a minha vida, porque ele sabia do propósito que Deus tinha, né, Deus tem na minha vida. Então, se passando isso, mais uma vez, nós fomos para um clube, né, lá no Tocantins, que era muito quente lá. E a gente sempre gostava de ir para os banhos, para o clube. Mais uma vez, o diabo tentou me matar de novo, afogada, mas não conseguiu. Então, a gente foi crescendo, né, na igreja com a minha mãe. Só que um certo tempo, depois disso, minha mãe já tinha conhecido, né, a Cristo. Depois que ela me teve, tudo aconteceu. Aí ela conheceu a Cristo, né? Foi para a Igreja Deus e Amor, a qual eu cresci na Deus e Amor com ela. E um certo tempo, a gente caminhando, e eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Me distanciei dos caminhos do Senhor e fui para o mundo. E desde então, assim, minha mãe sempre continuou a orar pelos filhos dela, né? Que estavam no mundão, perdido. E, assim, com os meus 13, 14 anos, eu fui conhecer, a primeira coisa, conhecer o Diabo Oferece os Pratos, né? Eu conheci a bebida. Então, meus irmãos, eu bebia desesperadamente. Bebia copos lavrados de pinga. E com as amizades e tudo, e fui para o mundo. E desde então, eu virei alcoólatra. Aí com meus 14 anos já conheci um rapaz, já fui para perdição. E de lá para cá, fui só me afundando
dia após dia, porque um abismo chama outro, né? E então eu conheci o álcool, aí conheci a cocaína, e depois conheci já maconha, crack, e mais uma vez pela desobediência, né? Porque a gente que desobedece os pais, a gente sempre acaba se dando mal. Porque a palavra mesmo do Senhor fala que nós temos que honrar os nossos pais, né? E a desobediência nos leva à morte, né? A morte espiritual, a morte física. E então, eu na adolescência, querendo aprontar tudo, né? Que hoje em dia os jovens, adolescentes, saem dos caminhos do Senhor, porque o inimigo oferece os pratos e ele não oferece prato feio, não vem em forma de Satanás, ele vem em forma de anjo de luz, né? Mas, na verdade, é o próprio capeta oferecendo aqueles pratos bonitos para você cair na tentação. Então, mais uma vez, pela desobediência, lá no Tocantins, a gente foi para um banho lá na beira do rio, né, na Araguaia. E nesse dia eu lembro que minha mãe falou assim, você não vai. E eu teimei e fui. E mais uma vez o inimigo tinha armado mais um laço para me ceifar a minha vida. Então a gente passou o dia lá na bebedice, na prostituição, né, nas drogas. E quando a gente vinha embora, mais uma vez o diabo armou o laço, o carro capotou, que eu saí pela janela. Mas como minha mãe, sempre de joelho, orando, intercedendo, o diabo não conseguiu mais uma vez ceifar minha vida. Porque eu saí pela janela, mas só com um arranhão. E então, meus irmãos, a importância da intercessão de uma mãe. É muito importante as mães estar de joelhos sempre pelos teus filhos, orando, intercedendo. Porque a oração de uma mãe tem os seus efeitos. E graças a Deus, nunca aconteceu nada na minha vida pelas orações e pelos planos perfeitos que o Senhor tem nas nossas vidas, né? E tudo por uma desobediência minha, de sair dos caminhos do Senhor. Porque quando eu estava na igreja, eu louvava, era uma maravilha. E também a importância que tem de a gente ser bem instruídos por uma boa liderança, né? Porque às vezes a gente que é jovem, a gente quer conhecer coisas novas, né? E a importância de ter uma liderança que bem instruída pelo Espírito Santo de Deus, para instruir os jovens, né? A não julgar, a conversar. Porque eu saí por rebeldia, claro, minha, né? E também por pressão, às vezes, assim, religiosidade, né? De muitos pastores, às vezes acaba pressionando muito e a gente acaba que saindo dos caminhos do Senhor, né? Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando Deus tem um chamado na vida, não adianta a gente correr. Não adianta. Porque Deus chama a gente, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então, meus irmãos, aí foi passando o tempo, e fui com 13, 14, 15 anos. Meus 15 anos, eu conheci um rapaz mais velho. E também, mais uma vez, né, o diabo tentou ceifar a minha vida mais uma vez. Gente, eu com 15 anos, esse rapaz com seus 40, e a gente iludida e brigou. Um certo dia a gente brigou e eu fui também um veneno, né? O diabo colocou na minha cabeça que eu não servia para nada, que eu era abandonada pelo meu pai. E os meus irmãos sempre falavam para mim, você veio de trusa, você veio pela enxurrada. Sabe aquelas piadinhas assim de crianças mesmo, só que a gente assim, sente assim, desprezada, né? Porque eu era um fruto já de um relacionamento extraconjugal. Então eu me sentia assim, um pouco meio que abandonada, né? Porque na verdade eu não fui criada nem registrada pelo nome do meu pai. Então eu senti assim que o diabo aproveitou dessa situação para jogar coisas, né, para soprar no meu ouvido que ninguém gostava de mim. Então, nesse acontecimento de eu brigar com esse namorado, aí eu tomei veneno para morrer. Estava decidido que eu ia morrer mesmo. O diabo colocando na minha cabeça.
Mas Deus, mais uma vez, o Senhor não permitiu, né? Então eu fui parar no hospital, eles fizeram lavagem no meu estômago. E quando aquela ânsia toda assim, eu senti que a morte tinha chegado, eu me vi dentro de um buraco negro, escuro. E eu, como já conhecia a palavra, eu pedi mais uma chance ao Senhor. E o Senhor, né, ouviu e me deu uma chance. E depois que eu melhorei, quem disse que eu quis, né, abraçar essa chance que o Senhor tinha me dado? Fui para o mundo. Fui para o mundo mais uma vez. De mal a pior. Dessa vez eu já fui começar a fumar maconha, a cheirar cocaína. E isso tudo lá no Tocantins. Conheci amizades, né, que, entre aspas, amigos, que me levaram mais para o abismo. E então, quando eu completei os meus 18 anos, eu decidi que eu ia embora de casa. Decidi que eu ia embora de casa e vim para Goiânia com essa amiga. A gente veio de carona, foi para a estrada pegar carona e viemos para Goiânia. Chegamos aqui em Goiânia, fui conhecer pessoas envolvidas mesmo no tráfico, na droga, na prostituição. Então conheci um rapaz que fazia a gente como se fosse, né, o cavalo do diabo, né? E a gente andava com quilos de cocaína para vender. Vendíamos, usávamos, embriagávamos, se prostituía. Tudo porque a gente sai da presença. Tudo porque desobedecemos os princípios do Senhor. Desobedecemos os nossos pais, né? E principalmente ao Senhor. Porque temos que honrar os nossos pais, né? Temos que honrar, e nossos pais não querem nada de ruim pra gente. E nessa adolescência nossa, na juventude, é aí que o inimigo tenta mesmo nos tirar da direção do Senhor. Ele oferece pratos bonitos, que aos olhos são caminhos, como se diz a palavra, há caminhos que parecem bons, mas que levam à morte, né? São caminhos maus. Então, nós temos que aprender a ser direcionados por Jesus e deixar, né, ser guiados. Temos que obedecer aos nossos pais e a Cristo, né? Porque nossos pais não querem nada de mal para a gente. E eu, com a desobediência, fui só me afundando cada vez mais para o mundo, né? Do abismo mesmo. Então, meus irmãos, eu vim para cá e comecei a conhecer essa loucura toda aqui de Goiânia. E conheci as amizades que já me levou para o tráfico de drogas. E fui envolvendo cada vez mais, e usando, e prostituindo. E o diabo nunca desistindo de ceifar a minha vida. O alvo dele era me ceifar a minha vida. Talvez porque, através da minha vida, o Senhor sempre tem falado que muitas outras vidas vinham a ser alcançadas. E o foco dele era acabar com a minha vida, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor nunca permitiu. Então, eu fui morar com mais umas amigas, né? Umas amigas aqui em Goiânia. E nessa casa só tinha mesmo coisas terríveis. E então, nós se envolvia com tráfico, com prisioneiro lá de dentro da carceragem, lá da CPP. E um dia, Deus já tinha, né, escrevido a minha história. Eu decidi sair dessa casa, né? Decidi sair, falei, vou parar com isso, né? Vou dar um tempo, vou trabalhar, vou morar com minha irmã e sair. E nesse período, nesse intervalo assim que eu saí, vi com essas duas amigas minhas, esse rapaz também, outro rapaz que morava lá. E eles me afundaram mais ainda, encher a casa de armas, de drogas. Então, eu saí de lá, mas eu ia visitar eles. E nesse período as polícias caiu lá para dentro e fez, né,
levou as drogas, as armas, os armamentos e tudo. E quem está nessa vida, quando você sai, não é assim fácil. Para você entrar é fácil, mas para você sair não é fácil. Porque os chefão lá, os grandão lá, eles não querem saber, né? Depois, eles faz você como mulas, né? A sua casa. E ali você está pensando que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bichão, né? E você está pensando que você está acima de qualquer coisa. Mas, na verdade, você é um escravo de Satanás, né? Que ele usa para o inimigo mesmo ceifar a sua vida. Então, neste intervalo, as polícias caiu para lá e pegaram as armas, pegaram tudo. E o chefão, os donos, né? Das drogas, das armas, queria porque queria, né? Acerto de contas conosco. Então nós tivemos que sair fugidos daqui eu saí fugida para o Tocantins, cada um caçou um lugar para se esconder, né? E Deus, nesse tempo, Deus já tinha mais uma vez uma promessa na vida, tem uma promessa na minha vida, Ele não deixou, porque eles estavam atrás de mim para me matar, como atrás dos outros, né? E neste período, Deus usou uma pessoa, né, para me tirar deste lugar. Deus usou esse rapaz para me levar escondida para o Tocantins, porque eu estava sendo procurada pelos bandidos para matar mesmo. E Deus usou uma estratégia para não deixar isso acontecer comigo. Então fui para o Tocantins, fiquei uns 4 anos lá de novo com a minha mãe. E de lá e lá também era só na terrível, na bagaceira mesmo. E nunca obedecendo a voz do Espírito Santo, nunca obedecendo a Deus, nunca obedecendo a minha mãe. E sempre na droga, na prostituição, na farra, sabe? Aquela coisa mesmo assim, se entregue mesmo aos prazeres da carne, né? Porque a gente, quando se entrega, está nos prazeres da carne, a gente pensa que ali é a maravilha. Mas, na verdade, estamos sendo escravizados mesmo, aprisionados por Satanás, porque é isso que ele quer, nos aprisionar, nos enganar, e para que ele venha ceifar nossas vidas, né? E levar junto com ele para o inferno, porque ele já está condenado. Ele já é condenado. Então, quanto mais vidas ele quer levar, melhor, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, eu saí de lá, fiquei um certo tempo para lá. E quando eu fiquei sabendo que já tinha abaixado a poeira aqui, e eles mataram umas pessoas aqui, eu fiquei sabendo que, só noticiar lá, que eu tinha morrido aqui, né? Na verdade, eles mataram uma pessoa muito parecida comigo, o diabo, não sei o que o diabo fez lá, que não é para mim glorificar, eu não acho bom que outras pessoas venham ser, assim, instrumentos, né, de Satanás para ceifar a vida de outras pessoas. Mas saiu um comentário, assim, um noticiário que tinha matado, né, a mim. E então abaixou a poeira. Aí eu voltei de novo para Goiânia. Para continuar no mesmo erro. Não tinha aprendido nada. Continuei nas mesmas práticas, né, do pecado. Nas mesmas práticas que Satanás, né, armou, os laços que Satanás armou para mim. Então, mais uma vez, eu como escrava de Satanás, envolvida com pessoas, com drogas, com prostituição, com tudo que Satanás tinha armado para mim, eu tinha caído. Conheci, e sempre assim, né? A gente, quando tá nesse mundo aí, a gente fica com um, fica com o outro, e não tá nem aí, porque somos escravizadas, né? Somos escravizadas por Satanás. Mais uma vez conheci outra pessoa que me levou mais uma vez para usar droga e bebedeira. E eu, meus irmãos, eu cheguei num certo ponto que eu acordava bêbada e dormia bêbada. O meu café da manhã era um copo lavrado de pinga. E eu não tomava cerveja, era pinga mesmo. Pinga pura. E droga, e prostituindo. Então,
eu conheci uma pessoa da mesma cidade que eu, lá no Tocantins. E a gente resolveu voltar para lá, o Tocantins. Chegando lá, o diabo arrumou mais uma cilada. Então, nessa cilada, foi troca de tiro, né? Que aconteceu lá, que tava eu e esse namorado meu, assim, o diabo armou tudo direitinho, para que esse namorado meu, eu estando com ele, viesse ceifar a vida desse cidadão, né? Então, eu tive mais uma vez que sair fugida. Agora, de lá para cá. Então, o diabo arma na vida da gente. Então, eu vim, mais uma vez, escondida, fugida do Tocantins para Goiânia. E esse namorado meu, então, ficou preso lá no Tocantins e eu vim fugida. Porque eles queriam, a família dele queriam, né, acertar as contas, né? E então, eu vim, me escondi aqui. E nesse período, eu conheci um amante, né? Como se diz isso, um amante, né? Porque o inimigo ele é tão estratégico que ele não conseguiu ceifar a minha vida nesse tempo todinho. Ele falou assim, eu vou armar tudo direitinho, que agora eu consigo. E então eu me envolvi com esse policial aposentado. E a família desse policial é toda da polícia. E ele tinha uma filha que era morta de ciúme por ele, né? Então, uma certa vez, a gente estava lá, tinha um bar, e eu ficava tomando de conta desse bar, e ele deixava uma arma comigo, e eu ficava lá, né? Pra, tipo assim, pra fazer as coisas, tomar de conta desse bar. E um certo dia, à noite, a gente estava lá e a filha dele chegou, né? E topou a gente lá. Então ela já sacou da arma para atirar em mim. E nesse período eu andava só doida, embriagada, drogada, eu não estava nem aí. Então eu peguei essa arma também, pra gente, né? Eu falei assim, se ela vai me matar também, ou eu ou ela morre, né? E nesse tempo, como se diz, nesse tempo que ela puxou a arma para mim, ele chamou, empurrou ela para trás e separando, e eu fiquei dentro do bar com a arma em punho também, e aquele tipo caça, né, gato e rato, né? Então, no momento eu fui olhar para ver onde ela estava, né? Ela me viu e atirou em mim. Atirou em mim, e para você ver o tanto que o Senhor é fiel, o tanto que o Senhor é maravilhoso e misericordioso, longânimo nas nossas vidas. Mais uma vez o Senhor me livrou da morte, para a honra e glória do nome dEle. Eu vi, meus irmãos, como se a bala tivesse vindo à minha direção e ela fizesse uma curva. Eu tenho a marca aqui ainda, no meu braço. Tivesse uma curva e só acertou de raspão e bateu na parede, que ficou o buraco lá. E então, nessa hora, eu vi as mãos do Senhor estendidas sobre a minha vida, mais uma vez. E passou nesse período e eu continuei. Eu falei assim, não tem medo não, o diabo me deu tanta coragem, sabe? Que o diabo é estratégico, né? Querendo mesmo tudo, não deu certo dessa vez, mas eu vou colocar coragem nela para ela enfrentar, né? E eu continuei lá nesse bar. E aí aconteceu que, de repente, acabou tudo, né? Assim, entre eu e ele, já não deu mais certo. Esse rapaz, eu parei de trabalhar e esse senhor eu deixei de mão. E, graças a Deus, assim, o Senhor me livrou. E eu sou grata ao meu Senhor, porque Deus livra, né? Pelas orações da nossa mãe. Por isso que é importante a intercessão de uma mãe. Nunca desistir dos seus filhos, né? Uma mãe de joelhos, orando pelos teus filhos, mesmo que eles estão afastados dos caminhos do Senhor, é muito importante. Deus escuta as orações de uma mãe, né? E dá os livramentos, né, para os filhos. Então, meus irmãos, aí mais uma vez aconteceu esse fato. Depois que aconteceu esse fato, eu falei, agora eu vou, né, trabalhar, vou seguir minha caminhada, vou sossegar, né? Então, eu fui morar lá no centro de Goiânia.
aluguei uma kitnet, fui morar e fui trabalhar no salão com meu irmão. E tempo vai, tempo vem, e eu nunca parei, né, de tomar minhas pingas. Ia pro serviço doida, embriagada, colocava pinga, vodka nas garrafinhas de água, né, para não parecer que eu estava tomando pinga. E sempre meu irmão lutando comigo, me dando chance, e eu sempre envolvida com drogas, com pessoas erradas. E me envolvi mais uma vez com uma pessoa errada, né? E antes disso, que eu esqueci de contar, quando eu estava envolvida com essas pessoas do tráfico e tudo, o diabo tentou ceifar a minha vida mais uma vez, né? Que a gente estava vindo de uma festa, tinha amanhecido a noite, o dia numa festa, embriagado, todo mundo doido. E tinha um rapaz que andava sempre com nós e ele gostava de andar acelerado. E nesse dia nós falávamos para ele, vai mais devagar. E quanto mais a gente falava para ele devagar, aí que ele acelerava. E de repente vinha um carro na curva e ele foi desviar desse carro. E bateu de frente com o muro. Nessa hora que eu vi que ia bater, assim, foi um reflexo, um relance assim, que o Senhor me fez ver, que eu abaixei de trás do banco. E, mais uma vez, a mão do Senhor na minha vida, me tirando do laço de Satanás, das armadilhas. Nesse carro, os da frente racharam a cabeça, tinha eu e a amiga minha e 2 rapazes na frente, o motorista e o outro passageiro, e eu e essa amiga minha atrás. Eles se machucaram todo. E mais uma vez, o Senhor não permitiu que acontecesse nenhum arranhão comigo. Para a glória dele, né? E, então, meus irmãos, isso foi quando eu estava, né? Nesse período. Que eu esqueci de contar, né? Mais um testemunho, mais um livramento do Senhor na minha vida. Aí, voltando já para frente, que eu fui trabalhar com meu irmão, que eu andava só embriagada. E como eu era meu irmão, eu tinha aquele, tipo assim, né? Eu vou beber escondido aqui, que ele não vai nem perceber, né? E chegou um certo ponto que não dava mais para mim, né? Trabalhar do jeito que eu estava. E eu mesmo pedi demissão, né? Eu vou mexer com o serviço, nada. Porque eu não estava dando conta já de trabalhar. Porque eu tinha virado alcoólatra. Alcoólatra, drogada. Quando eu estava bêbada, tudo que viesse para mim era lucro. Eu só queria saber de aprontar mesmo. Aí eu conheci mais uma vez um fiozinho de ouro, né? Oh, Jesus, só armadilhas, né, de Satanás. Conheci essa pessoa, mais uma vez, eu moro no centro de Goiânia, e essa pessoa traficava, roubava, né, em um certo dia, e era assim, o diabo não conseguiu ceifar minha vida nessas outras vezes tudinho, armou no meu sentimental, né? Falei assim, eu não vou conseguir matar ela de acidente, nem afogada, nem no ventre. Agora eu vou envolver ela nos sentimentos, que aí ela morre, né? E esse rapaz era obcecado, né? De ciúmes. E todos os dias era aquelas brigas, me espancava. Eu sou toda marcada de faca, de coronhada. Então, sabe, assim, foi um período da minha vida que só o sangue de Jesus tem poder mesmo, que me livrava. Tinha dias que eu via a morte da minha frente. Mas o Senhor estava ali, como guarda fiel, né? Me guardando da morte, me livrando, estendendo as mãos, me dando mais uma chance. Porque Ele é fiel, Ele é longânimo. E então, um certo dia, esse rapaz foi assaltar e foi preso. E ele tinha, detalhe, ele tinha me deixado trancada em casa, porque ele saía e me deixava trancada, né? Os ciúmes doentio que ele tinha, né? E então, a noite passou, o dia amanheceu e nada de chegar. Aí eu comecei assim, meu Deus, eu tenho que sair daqui, né? E eu comecei a pedir socorro pelas pessoas, para ver se os vizinhos, né, iam me socorrer. Então, eles abriram a porta
E eu fui atrás para saber o que tinha envolvido, né? Isso tudo lá no centro, na feira hippie por ali, né? Que é os pontos. E eu fui ver, eu fiquei sabendo que ele tinha caído, né? Os policiais tinham pegado ele, estava preso. Aí, como se diz, né? Quando você está envolvida com o tráfico, com essas coisas, ou você sair fora, eles vão atrás de você. E ele já tinha deixado o recado, que era para me ajudar ele, porque se eu não fosse, se eu abandonasse ele lá, quando ele saísse, ele ia atrás de mim, né? Então eu fiquei assim, entre a cruz e a espada. E eu peguei e fui, né, ajudar, e também aquele sentimento, né, doentio também, porque não é um amor. É uma doença que o inimigo coloca no nosso coração, sempre a gente está ali sofrendo na mão da pessoa, mas não consegue sair daquilo. Você se sente mesmo se você estivesse no cativeiro, aprisionada mesmo por Satanás, né? Então eu fui no lugar dele traficar. Aí ele já estava preso e eu fui ter que traficar para me sustentar ele e pagar advogado para ele. Então, não tinha outro jeito para mim, eu fui vender, consegui um carrinho, uma banquinha lá na feira, né? E fui vender droga, pinga, cigarro, tudo para me sustentar ele lá na cadeia, pagar advogado, né? E fui nessa vida por um ano, por aí. E quando ele saiu de lá, ele saiu mais ainda endemoniado que ele entrou, né? Porque eu falo assim, porque a pessoa contar com nessa vida mesmo não é ela, são demônios que aprisiona, que trabalha na vida, na mente da pessoa, e leva para esse cativo, né? Esse mundo tenebroso, mundo das trevas, o qual o diabo arma as ciladas, arma as casinhas. E então, nesse período que eu estava vendendo droga para sustentar ele, foi o período que até que eu conheci o meu esposo, que Deus Senhor me deu, né? Agora. E esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor, né? Eu conheci o meu esposo também, que ele vai contar o testemunho dele, e também que era ex-usuário e desse mundão também. Ele ia lá sempre tomar pinga, comprar cigarro e até droga em minhas mãos, né? E tinha uns rapazes que falavam assim, Regina, o pastor gosta de você. E o povo, desde do mundão lá, o povo chamava ele de pastor, porque ele sempre gostou de andar assim, social, né? E eu falava, não quero saber disso não, menino, você tá doido? Eu quero saber disso não, eu tenho minha pessoa lá e eu tô nessa vida mesmo, eu não quero saber de ninguém mais não, eu quero viver minha vida, né? Do jeito que eu tô mesmo. Mas, quando Deus tem um propósito, igual eu falei, não adianta fugir. O escolhido não tem escolha. E se não vai pelo amor, vai pela dor, mas vai, não adianta, né? E então, passando esse tempo tudo, aconteceu que ele saindo da cadeia, nós nos separamos e eu me afundei mais e mais nas drogas. E o meu esposo, agora que o Senhor me deu nas minhas mãos, ele sumiu, sim, foi pro Tocantins para lá também, eu fiquei e me afundei tanto nas drogas, depois que eu larguei desse outro rapaz que tinha saído da cadeia, me afundei tanto nas drogas que eu fui parar na rua. Não dava conta de trabalhar mais, não dava conta de pagar aluguel. Então minha família já não queria ir por perto, ninguém me queria por perto, porque né, eu roubava, eu xingava, eu só andava bêbada, caía nas ruas, pelas calçadas. Então eu fui parar na calçada, a Independência, junto com os outros usuários, moradores, né, de rua. E fiquei por uns 2 meses por aí. A importância, gente, do evangelismo nas ruas é muito importante. Precisa mais, né, que o Senhor levante missionários, guerreiros valentes
para ir atrás dessas vidas, dessas almas que estão perdidas, né? No lamaçal do pecado, abandonadas, assim, escravizadas pelo Satanás. A importância de evangelizar, porque, como eu digo, ser evangelista, ser missionário, dentro de igreja é fácil. Quero ver ir atrás das almas, abraçar as almas que estão lá, jogadas nas calçadas, os dependentes químicos. A importância de visitar casas de recuperação, de dar um apoio, orar, interceder. Porque através de uma missionária que eu conheci, lá na Independência, ela foi lá levar a palavra e alimentos também, que eles fazem uma obra linda, né? Pela Independência. O pastor Marcos, da Casa de Davi, da Casa de Davi, eu sou muito grata à Casa de Davi, né? Que é uma casa que acolhe pessoas dependentes, químicos, usuários de droga, moradores de rua, que apoia e um projeto lindo, maravilhoso que o Senhor colocou no coração, né? Dos pastores, do pastor Marcos, da pastora Rose, né? Que eles acolhem essas pessoas, é um propósito de 9 meses, né? Ao qual o Senhor me resgatou. Conheci essa missionária que, nessa noite, ela estava lá evangelizando, levando sopa, né? Cobertores para os moradores de calçada. E nessa hora, o Senhor tocou profundamente no meu coração. E então, Deus abriu a minha visão para me mostrar onde eu estava, né? Aonde eu estava, a situação qual eu estava, me encontrava. Então, meus irmãos, eu pedi ajuda, né? Eu cheguei neles e falei, vocês não conhecem nenhuma casa tal, de recuperação que eu possa me receber, porque eu estou cansada dessa vida. Estou cansada de ser escravizada por Satanás. Eu não aguento mais. E eu comecei a louvar. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. O Senhor tem estratégias. E eu, chapada, embriagada, doida, eu comecei a louvar junto com eles. E eles me falaram, vamos lá para casa, tem uma casa ali que eu conheço, e tem a feminina, tem a masculina, e você vai para lá. Deus vai te usar tremendamente no louvor. Vamos, Deus tem uma chamada muito linda na sua vida. E eu já sabia, né, disso, mas eu estava cega. O inimigo nos cega quando a gente está nesse mundo, né? Irmãos, e nessa caminhada todinha que eu contei, foi praticamente quase 20 anos sendo escravizada, sendo aprisionada, acorrentada pelo Satanás, sem enxergar a grandeza do Pai Celestial, sem enxergar a grandeza do Senhor nas nossas vidas, né? Sendo escravizada. Então, meus irmãos, nessa noite eu fui para a casa de Davi, né? Qual o Senhor preparou este lugar para mim. E antes disso, eu fui para o Tocantins, e Deus tinha usado uma serva dele lá no Tocantins, na cidade de Araguaçu. E ela tinha falado, esse rapaz, você vai voltar, Deus está preparando um lugar, pessoas para te ajudar, você vai voltar para os caminhos do Senhor, e o seu varão já está preparado. E Deus manda te dizer que você conhece ele. E na hora o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar, né, do meu esposo. Eu falei, não quero não, não quero. Eu não vou sair dessa vida para me casar com uma pessoa também, né? Que eu quero uma pessoa que nunca usou droga, eu quero uma pessoa que nunca bebeu na vida para me ajudar a me erguer. Eu não quero pessoa do mesmo jeito que eu era. Mas não era o propósito de Deus. Deus não une pessoas. Deus une propósito, né? E não adianta você fugir. Então, meus irmãos, eu me regressei de novo para Goiânia, né? E foi nessa época que eu fui para a casa de Davi, que o Senhor preparou para mim. Realmente, tudo que Deus usou a serva dele para falar comigo aconteceu. Fui para a casa de Davi, fui para a casa feminina, a qual fui discipulada pelo meu pastor, meu pai e minha mãe, que hoje são meus pais espirituais, que eu falo, que é o pastor Eupíldio e a pastora Marilda. Eles foram para mim, assim, os pais que me instruíram, né? E a pastora, né, Marilda, ela sempre assim, como se diz, nós temos o lado do pai que é mais, como se diz, segura mais, que dá mais bronca, que briga, mas tem a mãe que passa a mão. E nesse período que eu fiquei lá, os 9 meses,
Foi uma guerra muito grande espiritual, porque o inimigo não queria, porque ele sabia, né, do propósito que o Senhor tinha na minha vida e do instrumento que o Senhor estava levantando, né, nessa terra. Porque eu creio do que o Senhor me chamou. Eu creio para que o Senhor me chamou. Porque o Senhor chama pessoas valentes e corajosas, né, para lutar, para guerrear. Então, meus irmãos, o Senhor me preparou naquele lugar. Foi 9 meses de guerra, de luta espiritual. Tinha vezes que eu olhava para o portão, dava vontade de ir embora. Eu olhava assim, Senhor Jesus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Qual é o propósito, Senhor? E o Senhor sabia, sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor não me deixou sair de lá. E eu já conhecia, né, um pouco da palavra, eu fui crescida na Deus e Amor com a minha mãe, né, como eu disse. Então lá eu comecei a orar para Deus me sustentar, me dar graça para me continuar até o propósito, até o final. E eu orava, eu jejuava lá dentro e tinha um pomar. E eu fui lá para o meio desse pomar e fiz um altar para o Senhor, lá no meio. E lá eu buscava o Senhor, lá eu conversava com o Senhor, lá eu louvava. E através disso o Senhor foi me dando graça, uma graça tão grande, que para me suportar o processo. Porque não é fácil, irmãos, para quem está caído, para quem está no mundo da droga, que é, entre aspas, livre, né, no mundo lá, vai para onde quer, faz o que quer. Livre, entre aspas, porque na verdade estamos sendo presos, somos prisioneiros de Satanás, né? Somos cavalo de Satanás, fazemos a vontade de Satanás. Mas quando estamos na graça do Senhor, aí que somos livres, né? Porque o Senhor é liberdade, o Senhor dá o livre-arbítrio de nos escolher, né, entre o bem e o mal. E graças ao Senhor eu escolhi ficar, né, e buscando a graça de Deus. Deus me deu força para ficar os 9 meses. E então, meus irmãos, quando eu estava com 5 meses, aí eu voltando atrás. E lá na casa de Davi feminina, tem a feminina e tem uma masculina. Então, meus irmãos, sempre quando tem batismo, a feminina, o pastor reúne a feminina para ir para a masculina, né? Para fazer um culto, para fazer os batismos das meninas que estão na casa internada feminina e na masculina. E como ele faz, o pastor Marcos é um casamenteiro, viu? É uma benção ele. Ele fez um casamento de uma interna, ex-interna também, que para a honra e glória do Senhor Jesus está sustentada pela graça também até hoje. E a gente foi para esse casamento. E nesse casamento, eu chegando lá, quando eu olho de longe, quem eu vejo? Meu marido. Porque o Senhor tinha falado. Estava lá. E eu, Jesus, o que eu faço agora? Eu vou me esconder desse homem. Porque na minha cabeça eu falo assim, Jesus do céu, isso não é verdade, não quero casar com esse homem, não. É, como se diz, como eu disse, né? Eu não quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa que nunca usou, que nunca usou nada, que nunca foi dependente. Mas ele estava lá. Então a gente voltou para casa e tudo, e o pastor Marcos chegou nele e falou, meu filho, você quer casar? Tem uma moça lá, uma adoradora, canta que é uma maravilha, e ela quer casar. Falei, meu Deus do céu, e falei assim, Jesus. E ele já, né, sabia, ele foi e mostrou um vídeo, né, que ele gravou eu cantando, louvando, mostrou um vídeo pra ele. Ele falou assim, pastor, assim ele me contando depois, então é de Deus, porque eu conheço ela. E então foi tudo um preparar de Deus, né? Foi tudo um agir do Senhor. Deus preparou tudo, porque ele já prepara tudo para nós, porque as coisas do Senhor é nos mínimos detalhes. O Senhor prepara no momento certo, né? Ele agir, ele age nas nossas vidas, porque o Senhor é bom demais e sua misericórdia dura para sempre. Então, nesse vai e vem, meus irmãos, eu conheci outro rapaz lá, aí assim, já a gente quando tá nessa internado lá, a gente fica muito carente, e a gente às vezes começava, sabe, aquelas coisinhas, trocar cartinha, essas coisas, só que nesse intervalo, o meu marido lá dentro da casa masculina e eu na feminina. E do nada esse rapaz assim que a gente estava conversando assim lá, eu não queria, até então eu não queria saber de ex-interno nem nada. Mas na carência toda, a gente começou a conversar com outra pessoa lá, né? Trocar cartinha e tudo.
Mas assim, para mim só um distrair, né? Ah, já tô aqui dentro mesmo, vamos distrair um pouco, né? Para ver se a gente consegue passar o tempo e tudo, naquela coisa toda. Só que um dia eu cheguei lá e esse rapaz falou assim, não quero, não quero conversar com você mais não, porque um rapaz chegou aí em mim e falou um monte de coisa aí, que gosta de você, e eu não quero arrumar confusão com ninguém não. Eu falei, mas gente, quem será esse? Quem será? Aí, né, meus irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso eu conto hoje assim, a gente até conversa muito assim sobre isso. Eu falei, eita, você mesmo conseguiu, né? Orou tanto que conseguiu. Aí, meus irmãos, Deus preparou tudo, que aí ele foi um dia lá, conversou com o pastor Marcos levou ele na feminina, e nós conversamos. E eu decidi, aí sim, Deus foi trabalhando. Eu já vi ele com outro olho, né? Já estava vendo ele com outros olhos, sim, sentimentos, né, que o Senhor tinha colocado, porque quando Deus prepara, né, a pessoa pra gente, não adianta, né, a gente vai, no início, não quero não, mas Deus vai preparando que a gente vai olhando com outro olho já. Eu já comecei a olhar com outro olho, a gente começou a conversar, e a gente noivou, né, e aí a gente falou assim, vamos esperar, e o pastor, vocês esperam, vocês formam, né, termina o propósito de vocês, e depois a gente faz o casamento de vocês. E vocês saem abençoados, debaixo da bênção do Senhor. E tudo certinho, né? Então, meus irmãos, nós continuamos orando, buscando lá. E quando estava com 5 meses, que eu já estava lá, né? Internada. O Senhor, um certo dia, o pastor me chama e falou, Regina, eu tenho uma notícia para te dar, minha filha. Não é muito boa. Aí eu falei, ô Jesus, o que será? Mas eu sentei, né? Eu ouvi ele falou, sua mãe morreu, minha filha. Isso lá no Tocantins. E nisso, foi aquele baque, né? Que minha mãe estava tão orgulhosa de mim já. Que ela estava vendo o fruto, né? O resultado das orações dela, né? Então, eu estava feliz que eu ia casar, assim que... Todo mundo falava que onde ela ia, ela estava tão feliz, contava para todo mundo que Deus tinha feito na minha vida, que Deus tinha me transformado, que eu estava sendo liberta, curada, que eu ia casar e que ela estava preparando tudo para vir para o meu casamento. Estava muito feliz. Aí, de repente, Deus recolheu ela, voltou para ela, né? Então, meus irmãos, ali foi, assim, para mim, uma tristeza muito grande, porque eu queria ver, né? Assim... ver a felicidade dela, mas só que não deu prazo, né, de eu ir lá ver ela ainda com vida, terminar o meu propósito, mas Deus tem propósito, Deus sabe de todas as coisas, e aí eu fui para o velório dela, com meus irmãos, com minha irmã, a gente foi, fez o velório, enterrou, e nisso meu esposo tinha ficado aqui, e eu acredito ele falando para mim que nem acreditava que eu voltaria, né, que... já que minha mãe tinha falecido, tudo ia ficar por lá mesmo. Mas eu estava com um propósito na minha vida, Deus já tinha curado as minhas feridas, né? Porque às vezes a gente tem muitas feridas abertas, cicatrizes. Deus já tinha me curado, me libertado, porque eu dei lugar, né, para o Senhor me libertar também do álcool, do vício, né? Porque não adianta você também querer, não querer. Essas casas de apoio, a casa de Davi feminina, masculina, ela acolhe você, mas você tem que dar lugar para o Senhor trabalhar na sua vida. Porque não adianta. É o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. Ele bate e você tem que dar o lugar para ele trabalhar. Então, meus irmãos, eu voltei, grata, não triste, um pouco triste, mas feliz, porque o Senhor permitiu que a minha mãe visse a transformação que o Senhor tinha feito na minha vida, o resultado das orações dela, e eu feliz também que eu sabia que ela estava no seio de Abraão, nos braços do Senhor, que Deus tinha voltado para ela, Deus tinha recolhido ela, né? Então, eu me alegrava, assim, eu louvei no velório, Deus deu tanta graça que eu fui pro velório, eu louvei no velório dela. E então, meus irmãos tudo chorando, assim, desesperado, e Deus me deu uma graça tão grande, assim, uma força tão grande, que eu só sabia, assim, parece que eu estava, assim, sabe, em outra dimensão. E eu louvei, cantei para Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? A gente voltou.
e eu terminei o meu processo na casa de Davi, e aconteceu que nós casamos, né, eu mais meu esposo, casamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus deu um casamento lindo, maravilhoso, e desde então, meus irmãos, nós saímos de lá, e eu digo uma coisa, às vezes, quem falar que ser crente, servir a Jesus é fácil, não é fácil não. É lindo, é prazeroso, mas não é fácil. Eu pensando assim, às vezes a gente pensa assim, eu vou aceitar Jesus que vai tudo se encaixar, tudo certinho. Mas não é assim não, meus irmãos. Mas a graça dele nos basta. E eu casei, nós saímos, fomos montar a nossa casa, eu mais meu esposo, e as lutas começaram a rochar também. As lutas, né? Porque lá dentro é uma coisa, aqui fora, quando você sai é outra. Lá dentro você sente como se estivesse numa bolha, né? Mas aqui fora, aí as pelejas começou. Mas o Senhor sempre me sustentou. O Senhor sempre tem nos sustentado e nos mantido de pé. Porque aí você vai na caminhada, vai em outras e vem as lutas, o dia a dia, afrontas, pedradas, e nessa caminhada vem pedradas, vem afrontas, mas o importante é estar firme na rocha que é Cristo, e manter um foco, que é o alvo, que é Cristo. Não podemos olhar para a esquerda nem para a direita, porque o alvo é Cristo. E se o Senhor nos chamou para uma grande obra, Ele é fiel para terminar essa obra nas nossas vidas. E como se eu tinha começado essa obra, o Senhor vai terminar, eu determinava na minha vida, Senhor, o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar, vai concluir na minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho. E isso tem 5 anos que o Senhor me libertou do cativo, né, da Babilônia, dos escravos de Satanás, da escravidão, tirou as garras, tirou as algemas de Satanás. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem falado Deus tem prometido muitas coisas na minha vida, na vida do meu esposo. E eu creio que o Senhor irá cumprir no tempo dele, porque a propósito, né, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, na hora certa, o Senhor irá se cumprir todas as promessas. Então, ano passado, Deus, né, com tantas lutas, com tantas batalhas, pelejas, o Senhor tinha me prometido que eu ia gravar um videoclipe, né? Eu falei, mas como, Senhor? Como que eu vou gravar videoclipe se eu não tenho nem o dinheiro para me comprar uma roupa, nem para me comprar uma coisa um alimento bom para me comer, uma sandália, né? Como que eu vou gravar um videoclipe? E o Senhor, né, como Ele é fiel e não mente, Ele prepara tudo. E Ele então usou a serva dele, né, a ex-pastora, para me abençoar com esse videoclipe. Comprou uma canção, né, comprou uma canção da Tângela Vieira, que é Deus de Sonhos, que é uma canção que, assim, quando eu estava assim, na peleja mesmo, naquela vontade mesmo de parar, porque há momentos na caminhada da gente que é tanta afronta, tantas pedradas, que você pensa até mesmo em parar, em voltar para trás. Mas não é esse o caminho certo que devemos tomar. É nessas horas de aflição, de angústia, de luta, que você deve dobrar os seus joelhos e conversar com o Senhor. Porque é Ele que nos sustenta de pé, é Ele que nos dá força para prosseguir, é Ele que nos dá força para caminhar na jornada. E não devemos olhar para o lado A, para o lado B, nem para a esquerda, nem para a direita, mas sim para o Senhor. Porque é Ele que morreu na cruz para nos salvar. E às vezes a gente preocupa com o que o irmão está falando da gente, preocupa com uma pedrada dali, e esquecemos do que o Senhor passou por nós, né? Naquele caminho, né, que foi levado por Gólgota, sendo cuspido, humilhado, chicoteado. E o que ele merecia para passar por tudo aquilo, né? Tem uma morte de cruz, crucificado para nos salvar. E hoje em dia a gente não pode, tem muitas vezes a gente não aguenta uma pessoa olhar torto para nós, que a gente está,
Eu vou parar? Uma pessoa não pode falar mal da gente, que a gente está querendo parar, e não lembramos do que o sacrifício vivo que o Senhor fez por nós, né, na cruz. Então, meus irmãos, eu quero dizer que o Senhor é lindo, é maravilhoso, que possamos olhar só para Cristo. Então, Deus me permitiu eu gravar o meu primeiro videoclipe, um vídeo, né, que fala dos sonhos, né, de José. É muito lindo, maravilhoso. E para que o nome dele venha a ser glorificado, né, porque o que o Senhor fala, ele cumpre. Eu gravei ano passado, uma das promessas do Senhor na minha vida. E desde então, eu sempre guerreando, na caminhada, não parei, não desisti. E eu mais meu esposo, nós estamos na caminhada juntos, porque, como eu disse, Deus não usa de pessoas, Deus une propósitos, e nós estamos aí um dando força para o outro. E Deus me presenteou também com a criança, né, que é meu sobrinho que veio de Tocantins para ficar com a gente. Já vem para 4 anos que ele está com nós, é um presente do Senhor, né. Deus sabe de todas as coisas, a gente sabe do propósito, né, que Deus tem, mas Deus sabe, né, de todas as coisas. E a gente hoje está na caminhada, graças a Deus, eu e meu varão, que o Senhor tinha falado, né, há muito tempo atrás, que o Senhor estava preparando para mim, e o Senhor preparou, e a gente está aí na caminhada para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, e o Senhor tem cumprido cada promessa que o Senhor tem falado na minha vida. Eu estou vendo as promessas do Senhor cumprir na minha vida, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é verdadeiro, o Senhor zela pelas suas palavras. E é Ele que é digno de toda honra e de toda glória, a Ele, porque tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu quero dizer a você que está nessa caminhada, que está no lamaçal do pecado, que está nas calçadas, onde esse testemunho for alcançado, que vidas venham a ser resgatadas, venham a ser alcançadas, porque Deus é fiel e Deus está esperando só um passo seu. E na maioria das vezes a gente fica, o Senhor tem tanta promessas. Quando eu estava na rua, eu escutava, era ex-pastor, ex-cantor, ex-ministro do evangelho, só que caído. E muitas vezes não tem pessoas, né, que vai lá, só sabe julgamentos de um lado, julgamentos de outro. E eu quero dizer a você que dá um passo para o Senhor também. Corre atrás, vai atrás, porque o Senhor, Ele está de braços abertos esperando nós. Para você ver a minha história todinha, quantas vezes o Senhor me livrou da morte, quantas vezes o Senhor me livrou das garras de Satanás, né, irmãos? E o Senhor me aceitou, não foi eu que aceitei Jesus. Depois tem mania de falar assim, você quer aceitar Jesus? Não, nós que temos que render aos pés do Senhor. E teve um momento que eu me rendi aos pés do Senhor, e o Senhor estava ali, de braços abertos, me recebeu, me colocou vestes novas, colocou azeite em minha cabeça e me chamou, me deu um lugar na mesa, né? Porque o Senhor, hoje, as pessoas olham para mim, Regina, quem te viu, quem te vê, né? E o Senhor, eu creio que o Senhor recolheu a minha mãe, mas Ele me levantou. O Senhor é estratégico, a estratégia do Senhor, Ele me levantou como uma coluna, né? Ele recolheu minha mãe, mas deixou eu como se diz, continuar o legado dela nessa terra, que através da minha vida, os meus irmãos, minha família venha a ser alcançada, e as pessoas também, onde estiver uma pessoa que precisa ser alcançada através deste testemunho, que pessoas, vidas venham a ser, eu quero te dizer que Deus é fiel, Deus, Ele está pronto a nos aceitar, nos receber de braços abertos, né? E Ele não julga nós igual o inimigo acusa o tempo todo. Não, você que está caído, levante-se. O Senhor está te esperando, né, irmãos? É importante que essa caminhada não é fácil, igual eu disse, não é fácil. Mas o Senhor nos dá graça. Quão bom nós chegar naquele grande dia, o Senhor nos falar, a caminhada é espinhosa, o caminho é estreito, não é fácil, tem as afrontas de Satanás todos os dias. Mas todos os dias nós temos que matar nossa carne, temos que seguir no caminho certo. Quão bom nós chegar naquele grande dia, o Senhor nos levantar para nós e falar, venha bendito do meu Pai.
Entre no gozo, no reino do Senhor, das promessas, na cidade que o Senhor preparou para nós. As promessas, tem inúmeras promessas que o Senhor tem na Bíblia para nós. Quão maravilhoso vai ser nesse grande dia, nós chegar lá e o Senhor mandar nós entrar. Quão satisfatório. Aqui a peleja é dura. A peleja é dura. Mas a graça do Senhor nos sustenta. É tão bom ser sustentado pela infinita misericórdia do Senhor. E que esse testemunho venha servir, né? Venha alcançar vidas. E eu quero profetizar na vida dos que estão caídos. Você vai se levantar, porque o Senhor, com a mão forte dele, vai te sustentar, vai te levantar e segurar nas suas mãos. Assim como ele fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu marido hoje aqui, ele vai fazer na sua vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome dele venha ser glorificado. Não é nós que devemos ser glorificados, é o nome do Senhor. Porque ele é justo, fiel e ele é verdadeiro. E ele pagou um preço de cruz pelas nossas vidas, pela minha e pela sua vida. Então, meus irmãos, que o nome dele venha ser glorificado neste dia chamado hoje e que vidas venham ser alcançadas, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. E eu quero, terminar com a oração, para os meus irmãos, porque eu creio que esse testemunho vem alcançar vidas nas carceragens, nos presídios, nas calçadas, nos orfanatos, nas casas de apoio, aonde quer que seja, que esse testemunho meu chegar, eu profetizo que o Senhor vai levantar vidas e vai salvar. Assim como ele salvou, assim como ele fez com a minha vida, eu profetizo que o Senhor vai salvar vidas e muitas vidas através desse testemunho. Para que o nome dele venha ser glorificado e Satanás venha cair por terra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Jesus, neste dia chamado hoje, eu quero agradecer, Pai, por essa oportunidade. Essa oportunidade, Pai, de estar expressando, Jesus, de estar testemunhando, Pai, compartilhando com cada um, Pai, que está assistindo este vídeo. Pai, em nome de Jesus, alcance vidas. Pai, eu quero apresentar os moradores de rua, eu quero apresentar, Pai, as pessoas que estão nas prisões, nas calçadas, nos presídios, nos hospitais, onde estiver, Pai, uma alma sedenta de Ti. Eu profetizo que o Senhor alcance, levante e liberte, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Eu abençoo, Jesus, a cada um ouvinte, a cada um, papai, que vai visualizar, que vai ver esta gravação, que vai ver este vídeo. Eu profetizo a cura espiritual, eu profetizo a cura, papai, física, em nome de Jesus de Nazaré. Aqui estou, Jesus, para a Tua glória, Jesus, para que o Teu nome venha a ser glorificado através da minha vida, Senhor. Eu não mereço nada, mas o Senhor merece toda a honra e toda a glória. E onde, papai, uma alma estiver, Pai, alcance desse testemunho, que essas almas, Senhor, venham ser rendidas aos Teus pés, que venham se render aos Teus pés, para que o Seu nome, Senhor, o Seu nome, que é todo poderoso, que está acima de todos os nomes, em cima da terra, embaixo do céu, venha ser glorificado, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Alcance e salve, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo salvação, cura e milhares de vidas sedentas e carentes do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.